Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jonathan Souza e vamos lá para o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Antes da gente trazer as primeiras notícias, pedir aquele ajuda de sempre, aquele favor que você faz aqui para o nosso canal, que é deixar o likezão desde o início, que o like ajuda e contribui demais. Ó, aqui é de cruzeirense para cruzeirense, não custa nada. A nossa meta, ó, 700 likes. Quem puder ajudar, contribuir, só deixar o likezão. Clica também no botãozinho de hypar se você tiver hype disponível, tá? E se hypar, comenta aqui embaixo que você hypou, que você tá ajudando o canal. Ó, tô deixando hype para ajudar, para fortalecer, para ajudar o canal. Aqui é de cruzeirense para cruzeirense. Eu vou lá, tá deixando um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral. No mínimo, tem que ter esse comentário. Você vai estar gastando um hype aqui com o meu trabalho, tá certo? Você só tem 3 hypes por semana. Se for gastar com a gente aqui, deixa o comentário que eu vou lá te agradecer. Beleza? Se não tiver o hype, é só comentar hype aqui embaixo, HYPE. Vou saber que você queria ajudar, mas não tem hype disponível. Eu também vou estar deixando um comentário te agradecendo. E aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Beleza? Vamos trazer a primeira notícia e um alívio que tá acontecendo nesse exato momento. Olha na tela. Atenção, Matheus Cunha viajará ainda nesta semana para Porto Alegre, onde fará exames físicos e médicos para assinar o seu contrato com o Internacional. A tendência é que o negócio seja finalizado por empréstimo. O contrato com a Raposa é válido até dezembro de 2028. A informação do Tempo Esporte, mas já saiu no Samuel Venâncio, já saiu também na Itatiaia. E tá tudo certo, tudo caminhado aí pro Matheus Cunha ser reforço do Internacional. E o Cruzeiro vai pagar o salário do jogador. Não sei se é integral, mas o Cruzeiro vai pagar, se não for integral, parte do salário para que ele vá jogar no Inter. O que você achou dessa notícia? Para mim é uma baita contratação. E eu, se eu fosse o Cruzeiro, teria colocado na cláusula ali que o Matheus Cunha poderia jogar contra o Cruzeiro. Você também colocaria? Próximo jogo Cruzeiro e Inter, o Matheus Cunha pode jogar, não tem problema nenhum, pode ser titular contra o Cruzeiro. Vamos ver se assim o Cruzeiro não faz uns gols, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tá aí, Matheus Cunha pode ser o novo reforço do Internacional e já viaja essa semana para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Eu falei isso aqui agora há pouco, ó. Aqui o Cruzeiro Coleções também falou, ó. Espero que há uma cláusula de obrigando ele a enfrentar o Cruzeiro, né? Espero que há uma cláusula de obrigando ele a nos enfrentar, né? O Emerson Pansieri também trazendo a confirmação, tudo resolvido. Cruzeiro se acerta com o Internacional e o goleiro Matheus Cunha está sendo emprestado para o time gaúcho. Tá aí a informação que envolve o Matheus Cunha. E um detalhe que não pode escapar, tá aqui no Cruzeiro status, o Matheus Cunha tá indo pro Internacional, né? Em negociação com o Colorado, o Matheus Cunha é o pior goleiro do Cruzeiro na temporada, em porcentagem de chutes no gol e defendidos. Em primeiro lugar está o Otávio com 71,4%, 35 defesas e 14 gols sofridos. O Cássio é o segundo colocado com 70,2%, 33 defesas e 14 gols sofridos. E o Matheus Cunha 56,7, 17 defesas e 13 gols sofridos. Olha para você ver a quantidade. Olha que o Matheus Cunha jogou bastante jogos, né? O Otávio é o melhor goleiro do Cruzeiro, né? Ele jogou 2 jogos a mais do que o Cássio, né? O Cássio ficou com 70,2, 33 defesas. Na verdade, o Otávio com 35 defesas, ficou com 2 defesas a mais, não jogos, tá? 2 defesas a mais, 35 defesas e 14 gols sofridos. E o Cássio, 33 defesas e 14 gols sofridos. Aí tá numa média boa, tanto o Cássio quanto o Otávio, tá bem pareado, bem parecido ali realmente, né? Já o Matheus Cunha, 56,7, 17 defesas apenas e 13 gols sofridos. Que caramba, hein?
quantidade absurda aí de gols que o Matheus Cunha sofreu. Não é isso? Mas a gente deseja toda a sorte do mundo. Toda a sorte do mundo, que dê muito certo por lá, que tenha uma opção de compra no final desse empréstimo, que o Inter se interesse e queira comprar de forma definitiva, né? É isso que a gente deseja pro Matheus Cunha. A gente tem que desejar tudo de bom e que ele arrebente por lá para ficar por lá de uma vez, não é isso, galera? Então, deixem mensagens positivas aí pro Matheus Cunha aqui embaixo nos comentários para que dê tudo certo lá no Internacional, né? E que fique por lá de uma vez. Não é isso? Vamos aí à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Santiago Sousa, galera, fora dos treinamentos do Racing. O jogador não vem participando das atividades. Oficialmente, o clube diz que ele está se recuperando de um trauma no pé, né? Um tratamento ali no pé. Gostaria muito que fosse uma cortina de fumaça e que o Pedro Júnior, o Cruzeiro, esteja avançando na compra do primeiro volante. Eu também. Muito bom jogador. Aqui seria um investimento realmente pensando no futuro, né? Pensando também numa reposição aí, caso a gente não tenha o Lucas Romero por cartão, como vai ser o jogo contra o Internacional, ou no jogo contra o Flamengo, ele está suspenso também, né? Seria uma reposição à altura. A gente vai para esses jogos com o Matheus Henrique, que não faz bem a função como primeiro volante. Gosto muito do Matheus Henrique como segundo volante ou terceiro homem de meio, mas como primeiro volante não faz muito bem essa função, né? Já se for improvisar, vamos fazer o seguinte: se for improvisar, improvisa então o Fabrício Bruno, que tem mais velocidade, é um zagueiro, aí você coloca o João Marcelo para fazer a função do Fabrício Bruno, né? Ou improvisa o Jonathan Jesus, que já é um zagueiro de ofício, vai ficar mais na contenção ali, e coloca o Vidalba na vaga do Jonathan Jesus. Se for para fazer realmente uma improvisação, improvisa um zagueiro, não improvisa o Matheus Henrique, não. Eu acho que vai ser melhor você usar ou o Fabrício Bruno, que tem velocidade, tem saída de bola boa, tem um passe bom, qualificado, mas ele não vai chegar tanto lá na frente, né? Do que você... Ou senão o Jonathan Jesus, que já foi atacante na carreira, né? Lá no começo, né? Tem boa saída, tem velocidade também, mas tem a marcação como seu pilar, assim como o Fabrício Bruno tem a marcação como pilar. O Matheus Henrique não é esse tomador de bola, não é nenhum pitbull. Não é nenhum jogador ali que vai ficar mordendo o adversário. Então, se vai improvisar, improvisa o zagueiro que eu falei, ou o Fabrício ou o Jonathan Jesus. Se for o Fabrício, coloca o João Marcelo no lugar do Fabrício e coloca ele um pouquinho mais pra frente, cabeça de área. Se for o Jonathan Jesus, coloca o Jonathan Jesus ali de cabeça de área e coloca o Vidalba lá pelo lado esquerdo. Acabou. Eu acho que é melhor improvisar os zagueiros do que o Matheus Henrique, na minha opinião. Mas melhor ainda seria a contratação do Sousa, na minha opinião, na minha visão, né? Mas deixa aí o que você pensa sobre isso, né? Eu não posso falar visão, que eu fui criticado, falar deixa a sua visão. Deixa a sua opinião, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado, pessoal, que vem deixando feedback muito top aí nos comentários. E eu tive uma crítica falando assim, ó, em vez de você falar visão, deixa a sua visão, deixa a sua opinião. Então vai, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E a informação é o seguinte: a expectativa é que nesta semana o atacante Kenny Arroio faça a preparação física. Já na próxima semana existe uma chance de que ele seja liberado para realizar trabalhos com a bola e para treinar com o grupo do Cruzeiro. E daqui a pouquinho, muito em breve, já vai estar disponível também para os jogos. A informação do Samuel Venâncio, no máximo umas 2 semanas aí, 2 semanas para o retorno do Arroio. Faz falta, tá, galera? Porque, por exemplo, o Gabriel Peck vai pegar a posição aqui pelo lado direito. Se o Gabriel Peck precisar sair, não tiver 100% ainda, tiver uma substituição, vai entrar quem? Quem vai entrar? Jogo passado mesmo, a gente foi obrigado a utilizar o Marquinhos, né? Porque o Peck iria entrar só no segundo tempo. Então a opção que o Cruzeiro tinha era Marquinhos. O Marquinhos não deu um passe certo para frente. Todos os passes dele, né, que foram certos, foram para trás, pensando em tocar lá pro volante, voltar pro lateral que tá recuado ou pro zagueiro. Não deu um passe correto para frente. Então, cara, infelizmente, eu acho até que o Arthur Jorge colocou o Marquinhos
Wanderson, Chico da Costa, para dar uma resposta para a diretoria. Falar, ó, é isso aqui que a gente tem, cara. Olha pra você ver, eu tô tendo que colocar esses caras e a diretoria tendo que escutar, né? E eu vou trazer daqui a pouco uma situação que envolve o mercado da bola também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o Arroio voltando, uma opção aí, daqui 2 semanas mais ou menos, no mais tardar 3 semanas, para ele estar à disposição do técnico Arthur Jorge. Beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E confirmar para vocês que o Cruzeiro fez sondagens pelo volante Agustin Medina, jogador de 19 anos que defende o Lanús. Porém, o Lanús não deseja negociar o jogador por menos de 15 milhões de euros. E aqui que entra o detalhe, o Cruzeiro não vai pagar esse valor por um volante, né? A gente já fez alguns investimentos, é claro que toda a contratação que o Cruzeiro fez até esse exato momento foi reposição, vendeu o Kaique Bruno por uma quantia, né? E comprou o Rojas pela metade do preço, vendeu o Christian pela uma quantia e 11 milhões de dólares e comprou o PEC um pouco mais caro. Então o Cruzeiro teve que gastar em fazer um investimento um pouco maior, porque vendeu o Christian um pouco mais barato do que vale o PEC, o investimento no PEC. Mas teve que fazer esse movimento, porque o Arthur Jorge queria realmente um atacante de ofício, não uma improvisação como era o caso do Christian, né? Mas agora tentou aí o Agustin Medina, mais os valores pedidos acima de 15 milhões de euros. Vale o investimento? Queria saber a opinião de vocês. Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Tem mais uma informação sobre volante que o Cruzeiro sonha há algum tempo e a gente vai trazendo detalhe também para vocês, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Mas é um detalhe importante, tem muita gente comentando isso e a gente também tem que entender a situação do clube, né? O Cruzeiro agora está sofrendo com as consequências pelos investimentos altos que deram errado. É bom a torcida ir se acostumando pelas próximas janelas. Foi muito dinheiro que foi pelo ralo, sem retorno técnico e financeiro. Além do Gerson, agora os movimentos serão de reposição em condição de venda mesmo. Fora a turma que ninguém quer e não sai daqui, né? Mas quando contratou o Wallace e o Gabigol, todo mundo gostou. É uma questão realmente, né? Eu mesmo vendo o futebol do Wallace lá no futebol italiano, o maior desarmador do futebol italiano, o maior roubador de bola, eu também na época, sem saber da qualidade do jogador assim em si, eu gostei da contratação. Mas chegou aqui e não convenceu, né? O Gabigol, eu até vejo alguns torcedores aí falando sobre essa questão do Gabigol, porque lá ele realmente veio fazendo muitos gols. E aí muita gente pergunta, será que não daria certo aqui no Cruzeiro? O Gabigol tem muita qualidade, tem muito futebol, mas o Gabigol tem outros problemas extracampo, cara, que eu falo pra você que ele é meio isolado, sabe? Eu acho o Gabigol meio isolado. Eu acho que o Gabigol pra ambiente, assim, coletivo, sabe? Eu não sei se é uma pessoa indicada pra estar no Cruzeiro, não. Tá? Uma opinião, tá? Pra ser bem sincero pra você. Então, cara, questão assim... às vezes acho que se acha demais, sabe? E ele tem bom futebol, tem qualidade, realmente dentro de campo entrega bastante, mas existe coisas assim, extra-campo, que parece que ele não é muito do coletivo, sabe? Na minha opinião. Não uma informação, não, é opinião, tá? Mas esses caras aí deu errado, né? Estamos pagando o preço agora e provavelmente continuaremos por mais alguns anos. É melhor entender a realidade do que ficar criando expectativas exageradas e se frustrar. É verdade, né? Então, além dessas também, né? Teve também o Wallace, teve aí o Gabigol, teve o Peralta, né? Quantidade de jogador que o Chico da Costa, né? Wanderson. Lembrar que eu acho que o Cruzeiro ainda perdoou uma dívida com o Maurício do Internacional e aceitou o Wanderson nessa embolo aí. Então, quer dizer, acabou dando errado e muito errado, porque hoje o Maurício foi vendido por 40 milhões de euros, né? Olha para você ver aí o que o Cruzeiro poderia ganhar com o Maurício aqui, né? Mas é isso aí, né? Vamos trazer informações sobre o mercado da bola e tem mais notícias do Cruzeiro também. Simbora? Vamos lá. E o Cruzeiro está muito perto de anunciar o empréstimo do Lautaro Dias ao Racing. Tá aqui a informação, ó, só falta a assinatura de rescisão do Lautaro com o Santos.
onde ele estava emprestado, a informação do Samuel Venâncio, do Central da Toque. Então, o detalhe é sair a rescisão lá com o Santos e já a confirmação do Lautaro Dias vestindo a camisa do clube argentino. Beleza? Tá aí o Cruzeiro conseguindo se livrar de mais um. Desculpa falar se livrar, mas é a realidade, né? Imagina se sai a rescisão e tem que voltar aqui pro Cruzeiro, né? É complicado. Mas vamos aí à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Ao todo, essa imagem tem 203 jogos, 21 gols marcados e 17 deles foram o Bruno Rodrigues em 2022 e 2023. Se considerar apenas a atual passagem do Bruno Rodrigues, esta imagem tem 136 jogos e 4 gols pelo Cruzeiro. Vamos mostrar a imagem aqui, escalação top aqui, ó. Olha aí na tela aí para vocês. Marquinho ali pelo lado direito, Bruno Rodrigues, Wanderson e Chico da Costa. As apostas aí que o Cruzeiro fez para esta temporada, né? Esses aí são os imediatos aí do Cruzeiro, ó. E sem o Arroio, que não tá disponível, e se o Gabriel Peck não tiver 100% para iniciar o jogo, quem deve jogar deve ser o Marquinho aqui pelo lado esquerdo. Se acontecer qualquer situação ali, um desgaste, um cansaço do Sinisterra, quem joga ali do Sinisterra ali é o Wanderson, até porque o Cruzeiro não contratou o Wesley, tá certo, né? O Cruzeiro abriu mão do Wesley, mas também não trouxe mais ninguém. Desistiu do Wesley, desistiu de tudo por agora, né? Então o Wanderson foi repatriado aí, já estava de escanteio para sair, né? E acabou ficando por agora, né? Então qualquer coisa que acontecer tem ali o Wanderson. O Neisser tá machucado, né? Se o Kaique sair por algum motivo, quem entra? Chico da Costa. E o Bruno Rodrigues, né, aparecendo ali de quebrada, né? O Bruno Rodrigues aparece ali de quebrada, entra nessas posições também, né? Tanto pelas pontas como também de falso 9, né? Mas deixa aí a visão de vocês. Mas ó, 136 jogos, 4 gols marcados essa turma aí, ó. Pegando todo mundo, tá? Essa quantidade de jogos aí, 4 gols marcados. O que vocês têm a falar sobre isso, hein? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? É isso aí, turma. Chegou até o final desse vídeo, você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando o coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui. Clica no botãozinho de hypar se você tiver hype disponível. Lembrando, a gente tem 3 hypes por semana. Se você for gastar um hype aqui com o canal, comenta que você hypou aí embaixo. Vai no comentário e fala, ó, tô hypando o vídeo para ajudar, para fortalecer. Vou saber que você queria ajudar, né? Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo, certinho? Se não tiver o hype, só comenta hype aqui embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha o hype, mas queria ajudar, hein? E eu vou estar deixando também um comentário te agradecendo. Beleza? Aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Certinho? Obrigado a você, então deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e até uma próxima, se Deus quiser. Fui!